Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas. Jonas, capítulo 2. Eu vou ler na minha versão aqui, que é a Almeida Corrigida e Fiel. Foi a versão que... Tem mais alguém que está com essa versão aí? Tá? Geralmente, os irmãos sabem que eu gosto muito de ler na NVT, mas hoje essa versão ela foi propícia para aquilo que Deus colocou no meu coração, né? Vamos lá. Olha lá. Não tem Jonas. Jonas capítulo 2, verso 1. Na Bíblia dele fica entre Gênesis e Apocalipse. Vamos lá. Eu vou ler ali que tá, olha que coisa maravilhosa, ó. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu me ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me secou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Pode ir para o capítulo 3, por favor. Isso. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Verso 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Verso 5. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Até aqui. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai amado. Mais uma vez eu quero interceder por aqueles irmãos que não puderam vir, Senhor, que ficaram parados, ou que não deu tempo, Senhor, de chegar ao teu culto. Nós te louvamos e agradecemos, porque eu sei que o Senhor tem salvado, guardado e alicerçado a vida deles. E quanto a nós que aqui estamos, eu te peço, Santo Espírito de Deus, tenha total liberdade no nosso meio para falar ao nosso coração. Pai amado, nós estamos numa quinta-feira, Senhor, e talvez muitos aqui já tenham vindo de uma semana atribulada, carregada, cheia de estresse. Mas agora eu te peço, leva a nossa mente cativa ao Senhor e nos dá a possibilidade de ouvirmos a tua voz, Santo Espírito, que é agradável aos nossos corações. Pai, que a tua palavra, que é santa, caia nos nossos corações, assim como uma semente que cai em terra fértil, para que a tua palavra possa produzir frutos nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o tema para a gente orar hoje, vou tentar ser o mais breve possível, é oração sem limites. Oração
sem limites. Queridos, existe uma palavra que está na moda no universo aí das indústrias, das empresas, né? Que é a palavra mindset. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Com certeza, quando você está vendo um vídeo de um coach ou de alguém que está ensinando alguma coisa, geralmente ele usa essa palavra, tá bom? Mindset é um termo em inglês que significa mentalidade ou configuração da mente. É a forma como cada pessoa pensa, sente ou se comporta e como interpreta os acontecimentos ao seu redor. Embora eu tenha algumas restrições com esses termos que estão na moda, o conceito aqui é um conceito verdadeiro. Mindset é a maneira como você muda a mente ou como você configura a sua mente para ela se adequar a uma nova realidade. E por que essa palavra é importante aqui para mim, principalmente nesse texto de Jonas? Porque em sua totalidade, os cristãos usufruem da oração, mas de uma maneira um pouquinho conservadora demais, acredito eu. Na grande maioria das vezes, as pessoas elas vão atrelar a oração a um lugar específico. Hoje, quinta-feira, é o culto de quê? É o culto de oração, igual nós vemos sempre dispostos, mas não igual como nós vamos orar em casa. Não sei se já perceberam. Parece que orar no culto de oração tem mais poder, tem mais força. Parece que a gente vem com mais convicção, com mais disposição. Percebe? A gente ora em casa de uma maneira, mas quando alguém fala, irmãos, vamos orar no monte, o que acontece? Você sobe lá no monte e lá você se empolga. Quem não fala em línguas, fala. Quem ora baixo, ora alto. Quem ora parado, começa a correr e orar. Então a gente vai adquirindo um novo comportamento por conta do lugar que nós estamos. E é interessante, porque não deveria ser assim. A oração, ela deveria possuir um status quo de fogo, de força, de poder. A oração por si só deveria nos empolgar, porque eu acredito que não há problemas em buscar um local adequado para orar, até porque nós estamos aqui, quinta-feira, estamos aqui para isso. No entanto, o problema é quando nós engessamos. Aqui que está o problema, você que está em casa nos vendo. O problema é quando nós engessamos a aplicabilidade da oração. Então eu só oro se eu estiver em um determinado lugar. E pior, às vezes a gente pensa, a minha oração só vai ter efeito se eu estiver em um determinado lugar. Então vocês percebem como a gente vai engessando, como a gente vai, de certa forma, restringindo o efeito e a ação da oração. Por conta disso, eu gostaria de aproveitar esse texto de Jonas, que é maravilhoso, para trabalhar com os irmãos 3 lições sobre a oração que é sem limites. E a primeira lição se encontra nos Jonas capítulo 2, versos 1 e 2. Olha o que diz. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Olha que interessante. Do ventre do inferno ditei, e tu ouviste a minha voz. A primeira lição é, a oração ultrapassa os limites do espaço físico. Olha que interessante, dificilmente nós colocamos a oração em prática fora de um contexto que nós achamos propício ou adequado. No entanto, nos esquecemos que a oração deve ser um ato contínuo e independente do meio em que nós estamos. Porque nós precisamos orar com a consciência que o lugar físico que nós nos encontramos não vai limitar a nossa oração e também não deve limitar a nossa disposição para orar. Jonas orou no estômago do peixe para Deus. E na grande maioria das vezes, nós acabamos engessando a oração e achando que Deus só vai me ouvir se eu tiver determinada disposição ou estiver em determinado local físico. Quando Deus nos ouve 24 horas por dia. Tenho certeza que você tem experiências assim. Experiências de orar no carro e Deus responder, de orar no ônibus e Deus responder. Às vezes, está limpando a casa, você ora e Deus responde. Às vezes, fazendo janta, você ora e Deus responde. A grande questão é que parece que a oração ela não ultrapassa os limites físicos,
Porque a nossa mente, olha o mindset, a nossa mente ainda está apegada ao lugar, quando a nossa mente devia estar apegada ao Deus que nós oramos. Eu não me canso de contar esse testemunho. Que uma vez, antes de eu ir para a igreja, eu estava, isso em 2009, tinha um projeto chamado Projeto de Vida na Escola Pedro Madóglo, em Diadema. Eu tinha dado start no projeto, nós tínhamos conversado com a direção, ela deixou tudo certinho para começar o projeto. E no dia chegou aquele alvoroço na escola, todo mundo falando, professor João, vamos fazer o projeto de vida, porque o pessoal, tinha muita gente da igreja, tinha um rapaz chamado Rodrigo, do Patrocínio, ele era da Renascer, ia trabalhar no projeto comigo, idealizou o projeto comigo. Naquela época ainda, as aulas eram mais curtas, nós tínhamos 5, era segunda e sexta, os alunos tinham só 5 aulas. Então nós combinamos de fazer na última aula, né, das 5h30 às 6h20, então estava aquele alvoroço na escola, e eu falei assim, Rodrigo, tá tudo certo. Eu pensei em todos os detalhes, eu fiz todas as coisas, mas eu falei, Rodrigo, eu não consigo fazer as coisas sem orar. Eu falei, não consigo, então eu vou tentar arrumar um lugar para orar. Então você vai colocando a molecada dentro da sala de aula, ele foi levando, tinha mais de 60 crianças, dentro de uma sala que cabe 30. Tudo bem, foi levando a criançada lá, foi, meu Deus, onde eu vou orar? Fui na sala do professor Léo, não tinha lugar, estava cheio de gente lá, falei, senhor, não vai estar legal. Fui nas outras salas, fui no depósito, não tinha lugar para lá, o único lugar que me sobrou foi o banheiro. E eu entrei naquele banheiro, gente, com todo respeito aos irmãos, mas o lugar mais limpo era dentro do vaso sanitário. Eu falei, Jesus, mas eu coloquei, irmãos, um pé do lado, o pé do outro, abaixei o joelho, falei, Senhor, é agora, vai começar o projeto. Falei, Senhor, você sabe quantas vidas precisam ser tocadas, quantas crianças não ouviram o Evangelho, quantas crianças estão machucadas, quantos adolescentes feridos. Eu falei, Senhor, precisa fazer alguma coisa. Falei, eu sou falho, o Rodrigo é falho, o projeto é muito simples, mas o Deus que nós servimos não é simples. O Senhor é capaz de fazer um milagre, transforma as vidas. Acabou a oração, saí, fui, devo ter ido cheirando, não estava cheirando muito bem, mas fui. Queridos, o projeto foi uma bênção. Mas eu voltei uma pulga atrás da orelha, olha só como é que nós temos uma mente religiosa de vez em quando. Eu voltei com uma pulga atrás da orelha e falei, será que Deus se agradou? Porque eu orei no banheiro, né? Orei no banheiro. Gente, eu estou chegando na igreja. Eu não esqueço disso até hoje. Eu estou chegando na igreja, geralmente a gente entrava por baixo, onde ficava a cantina lá, eu entrei para a porta principal, subi a rampa, quando eu entro a porta está aberta, quando eu piso no templo, o ministro fala assim, e Deus te ouve até no banheiro imundo. Irmãos, desculpe o egoísmo, mas eu sabia que era para mim. Sei que a igreja estava lá com 2.000 pessoas, lá abarrotada a igreja. Eu sei que foi para mim. É Deus me respondendo. Então a gente precisa entender que a oração ultrapassa os limites do espaço físico. Então você pode orar, pode buscar o Senhor, pode se dispor a rasgar o seu coração. Seja num lugar propício como é agora, que eu quero que você faça, que você abra o seu coração, ou talvez seja num local não tão ideal. No escritório do seu trabalho, se tiver que ir para o banheiro do seu trabalho, se você estiver passando por alguma dificuldade, não importa o lugar, porque a oração ela ultrapassa os limites físicos, amém? Nós vamos orar pensando nisso. A segunda lição que eu tiro desse texto de Jonas se encontra ainda no capítulo 2, só que agora dos versos 3 a 6. E a segunda lição é: a oração ultrapassa os limites de um ambiente opressor. Olha o que diz o versículo, Jonas capítulo 2, de 3 a 6. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me secou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me secaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. A dinâmica da oração é o seguinte, guarda o que eu vou te falar.
O ambiente externo não deve afetar o fervor da nossa oração, mas a oração fervorosa é que afeta o ambiente externo. Olha que interessante, Jonas estava em um ambiente terrível, opressor e extremamente claustrofóbico. Ele estava dentro do peixe, dentro da barriga do peixe, imergido nas profundezas do oceano, dominado pela escuridão. Olha o ambiente de oração desse irmão, pouco propício, pouco favorável, olha só, pouco sensível para o ato da oração, e nada disso impediu Jonas de orar. Olha o que ele fala no verso 6: eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Então ele está falando assim: eu estou no lugar menos propício para orar. Mas Jonas estava convicto de que a oração poderia e tinha o poder de prevalecer sobre o lugar que ele estava. Então, mesmo num lugar opressor, num lugar não propício, ele orou. E Deus deu a oportunidade dele ver o efeito da oração. Eu quero falar com você porque talvez você esteja lá no seu trabalho, sofrendo perseguição, num lugar pouco propício para orar, e às vezes você pensa: será que a minha oração vai surtir efeito? Eu quero que você tenha plena convicção. Jonas demonstra a convicção de que sua voz está indo além daquelas paredes úmidas. Ele está orando com a convicção de que, embora tudo esteja escuro, tudo esteja turvo, ele não está vendo nada, mas ele sabe que o Deus que ele serve está ouvindo. Então não importa o que você esteja passando e quão tenebrosa seja a sua situação, pode orar, porque Deus está ouvindo. Pode orar, porque Deus está ouvindo. Guarda isso que eu falei para você: o ambiente externo não deve afetar o fervor da sua oração. Não é porque os dias não são propícios, não é porque você ainda não conseguiu pagar as contas, não é porque você ainda não foi sarado de uma enfermidade, não é porque você está se sentindo sozinho na sua casa, não é porque as coisas estão difíceis no trabalho que você não deve orar. Muito pelo contrário, é justamente aí que você deve fazer prova do Deus que você serve. É justamente no momento de adversidade. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidenego? Foi no momento de maior adversidade que eles se prostraram, oraram, buscaram e receberam a resposta. Então, independentemente do momento em que você está, saiba, a oração ultrapassa os limites de um ambiente opressor. Está difícil? Está doendo? Ora, que a oração ela vai além dos limites. Amém? Guarda isso. Terceiro, tentar correr para a gente orar. Terceira lição que a gente encontra nesse texto de Jonas, se encontra ainda no capítulo 2, versos de 9 a 10. E a lição é: a oração ultrapassa os limites da nossa condenação, chegando até o trono da graça. De novo, a oração ultrapassa os limites da nossa condenação, chegando até o trono da graça. Olha o que diz Jonas capítulo 2, versos de 9 a 10. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Ele acaba de orar. Aí vem o verso 10, até me emociona. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Queridos, a Bíblia deixa clara que há alguns impedimentos para a oração, e realmente existem. Isaías 59, verso 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quando a gente está em pecado, realmente a gente cria uma espécie de parede, de muro entre nós e o nosso Deus. No entanto, a oração, olha que interessante, a oração, ela tem o poder de tocar o céu, quando ela está regada por um sentimento chamado arrependimento. Então, quando você ora arrependido, Deus ouve. Quando você ora arrependido, Deus escuta.
Quando você ora arrependido, Deus age. O verso 10 diz que o Senhor fala com o peixe, no exato momento em que Jonas ora pedindo perdão. Por que isso? Porque nós sabemos que a história, como ela começa? Ela começa com Jonas desobedecendo o Senhor. Deus manda ele para leste, ele vai para oeste. Ele pega um navio no sentido oposto à terra de Nínive. Então ele estava em desobediência. Olha que interessante, Jonas ora, e chega no verso 10, ele reconhece que ele estava errado. No verso 10 ele fala, Senhor, olha, verso 9, perdão, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei. Jonas está basicamente, Senhor, eu tenho que voltar atrás, por quê? Porque eu sou teu profeta, sou responsável por anunciar às nações a tua palavra, e eu dei as costas para o Senhor, mas agora eu me arrependo, Senhor. E é basicamente nessa oração de arrependimento que o céu se abre e Deus age em favor de Jonas. E mais do que isso, ele não só é liberto da condenação, como a oração dele chega no trono da graça. Porque Deus poderia ter falado o seguinte, peixe, abre a boca e deixe que ele volte nadando. Mas olha só que interessante, você que trabalha de Uber, está em casa vendo trabalhando de Uber, o peixe foi o primeiro Uber, deixou na porta da casa. Na hora, Deus deu a ordem, o peixe voltou, estacionou na praia e abriu a boca. E Jonas sai. Depois de 3 dias, provavelmente estava com a pele um pouco comida, um pouco dilacerada. Por quê? Porque ele estava... eu não acredito que Deus tenha cessado a ordem natural das coisas. E o peixe estava ali naquele processo de começando a já digerir ele. Então já botou ele para fora porque o sabor era ruim. Mas a oração de arrependimento chegou no trono da graça. E Deus, de maneira maravilhosa, ouviu a oração de Jonas. Então, a oração ela ultrapassa os limites da condenação, porque é bom a gente saber disso, porque nós erramos todos os dias. Nós pecamos, nós falhamos, nós pisamos na bola, mas todas as vezes que nós falamos, Deus, eu me arrependo no pó e na cinza daquilo que eu falei para minha esposa, daquilo que eu falei para o meu esposo, daquilo que eu falei para o meu chefe, daquilo que eu fiz no meu trabalho. Eu me arrependo no pó e na cinza, Senhor. Me perdoa. Você pode ter certeza, meus irmãos, que o único momento que há festa nos céus é quando o pecador se arrepende. Amém? Então, grava isso que nós vamos orar sobre isso. A oração ela ultrapassa o limite da condenação. Estamos errados, oramos, pedimos perdão, nosso Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Quarta e última, rapidinho, para a gente ir para os joelhos. Quarta lição. Jonas, capítulo 3, verso de 1 a 3. E a quarta lição é: a oração ultrapassa o limite das oportunidades, nos dando uma nova chance. Versos de 1 a 3 diz o seguinte: e veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Jonas não só se arrepende de coração, Jonas não só se arrepende da sua rebeldia, como também recebe do Senhor uma segunda oportunidade de exercer o seu ministério. Olha que lindo! Jonas, que estava na barriga da baleia por ter desobedecido, baleia não, né? Um animal, a gente não sabe qual é especificamente. Ele recebe uma segunda chance de fazer aquilo que ele tinha negado a Deus. E a oração, ela faz isso. A oração, ela sempre vai abrir a porta para novas oportunidades. Ela vai extrapolar, na verdade, o limite das segundas chances. Porque com Deus, sempre há a segunda, a terceira, a quarta chance. Enquanto seu coração bater, há a chance de você se arrepender. E mais do que isso, Deus vai te dar uma chance de você exercer o seu ministério. De você fazer aquilo que você mesmo havia parado. Porque não, às vezes não é Deus que para o ministério, somos nós que paramos. Às vezes não é Deus que dá o basta, somos nós que demos o basta. Às vezes não é Deus que fala para aqui, somos nós que falamos, eu quero parar.
E quando nós percebemos aquilo que nós fizemos, quando nós percebemos que nós bloqueamos alguns planos, Deus nos dá a oportunidade de orar, nos arrepender e voltar da onde nós começamos. E é uma característica do nosso Deus. Ele fez assim com Pedro, que nega e depois Jesus vai lá e tem um tete a tete com Pedro. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, tu sabes todas as coisas. Então vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Vai lá e volta a fazer aquilo que eu te pedi no começo. Vai lá e retoma o seu ministério. Vai lá e retoma o seu chamado. E é a oração que faz isso. Ela ultrapassa esses limites e nos dá uma segunda chance. Então, se você orar hoje, Deus vai abrir as portas novamente. E vai dar uma segunda chance para você fazer aquilo que primeiro Ele te pediu. Amém? Então, vamos aproveitar que a gente acabou de aprender que não existe limite no campo da oração. Vamos ficar de pé para orar? Levanta, fica de pé. Aqueles que puderem, se você quiser ajoelhar também, eu vou me ajoelhar. E pense nessas 4 lições. A oração ultrapassa os limites do espaço físico. Talvez você esteja aqui pensando, Deus, eu orei hoje pela manhã, orei no meu quarto, será que Deus ouviu? Ele ouviu. Falei, Deus, eu orei tão rápido no meu carro, será que Deus ouviu? Você pode ter certeza que Deus ouviu. Só que você vai fazer agora é ultrapassar os limites. Lembra, mindset, muda sua mente. Deus está aqui. Eu acredito que o Espírito Santo está aqui, então fale com Ele. Né? Então a primeira mudança de mente é saber ou ter a convicção e a consciência que Deus está te ouvindo. Bom, mindset é esse. Deus está te ouvindo. Vamos orar?